Vocês pediram lá no meu Instagram, então hoje eu vim te explicar o que raio está acontecendo com a IRB Brasil Resseguradora, que toda vez que parece que vai melhorar, vem uma notícia nova e joga a empresa de volta lá pro fundo do buraco. E também, depois de te mostrar todos os fatos que saíram aí pela mídia e que eu pesquisei, eu vou te falar qual é a minha opinião sobre essa empresa, se eu acho ou não que ela vai falir e se eu tenho ou não ações dela na minha carteira. E falar também um pouquinho sobre os motivos que fizeram a ação IRBR3 despencar mais de 80% só em 2020. Mas antes de começar a falar, eu quero saber de você. Me responde aqui nos comentários, você tem alguma ação IRBR3 na sua carteira? Pois é, meus queridos, mais uma notícia negativa para o IRB. Dessa vez o problema é que no dia 11 de maio, na segunda-feira, a empresa divulgou um fato relevante informando o mercado de que a SUSEP, que é o órgão responsável pelos seguros aqui no Brasil, abriu uma investigação no IRB alegando que a companhia está com insuficiência nos ativos que garantem as provisões técnicas, impactando assim na liquidez regulatória. Beleza, isso é o que está escrito lá no documento que eu acabei de mostrar aqui, mas traduzindo para o português, para a língua que eu e você entendemos, o que isso realmente significa? Primeiro, vamos dar um passo atrás e entender qual é o negócio da IRB, como que essa empresa ganha dinheiro. Mas antes, já aproveita e deixa seu curtir aqui embaixo e também se inscreve no canal. Assim você vai estar me ajudando a levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Agora vamos lá. O IRB é uma resseguradora e resseguro é basicamente o seguro da seguradora. Então, por exemplo, você vai lá na Porto Seguro fazer um seguro do seu carro. E aí você escolhe algum lá que atenda às suas necessidades. E vamos supor que, de acordo com o seu carro, com o seu perfil, o seguro para você saiu R$2.000 por ano e vai te cobrir até R$50.000 em prejuízo. Os números aqui você não precisa levar muito a sério, tá? São todos fictícios. Não se preocupa. Aí então, a seguradora, no caso a Porto Seguro, vai lá no IRB e fala assim para eles: olha, IRB, o João contratou um seguro aqui com a gente. Ele vai me pagar R$2.000 por ano para me cobrir até R$50.000 de prejuízo para ele. Então, se você quiser, se for do seu interesse entrar comigo nesse negócio, eu te pago R$1.000 por ano e aí você cobre R$25.000 do prejuízo, caso ele venha acionar o seguro, e eu cubro os outros 25.000 e fico com os outros R$1.000. Beleza? A gente divide aí meio a meio. Não necessariamente é meio a meio essa divisão. Vai depender aí da negociação que vai ter entre a seguradora e a resseguradora. Mas deu para entender que basicamente o papel da resseguradora é dividir com a seguradora o risco do sinistro. E o sinistro é quando a pessoa que contratou o seguro vai lá e tem que acionar esse seguro. No nosso exemplo, caso o João bata o carro, ou caso o João tenha o carro dele roubado, qualquer coisa desse gênero que ele tenha que acionar o seguro. Então já deu para entender qual é o papel da resseguradora, que é dividir esse risco com a seguradora. Mas afinal, como efetivamente que essa empresa ganha dinheiro? E aí você tem duas maneiras. A primeira delas é o prêmio que ela recebe menos o custo que ela tem para pagar os sinistros, vai dar uma diferença, caso ela faça um bom trabalho. Essa diferença vai entrar para ela como lucro, e aí depois vai ter que descontar todas as despesas da empresa. E a segunda maneira é que todo o valor que ela recebe de prêmio das pessoas que contrataram o seguro é chamado de float. E esse float, esse montante de dinheiro, a resseguradora pode usar para fazer algum investimento de baixo risco. E toda a rentabilidade que ela tiver com esse investimento também vai entrar para ela de lucro. Então ela basicamente usa o dinheiro de outras pessoas para investir e ela fica com a rentabilidade desse investimento. Ou seja, o dinheiro que ela está investindo não é 100% dela, mas a rentabilidade que ela conseguir, esse sim ela pode pôr no bolso. E aí, aqui no Brasil, esse dinheiro só pode ser investido em títulos de baixíssimo risco. Então, basicamente, vai ser no Tesouro Selic. Diferente lá dos Estados Unidos, por exemplo, que as resseguradoras podem investir esse dinheiro em ações. Mas aí é um risco muito alto que o nosso governo, a nossa legislação, preferiu que elas não corressem. E aí um outro ponto é que como a nossa taxa Selic caiu muito nos últimos anos, então a rentabilidade que o IRB tem com esse dinheiro também diminuiu bastante. Mas aqui o ponto mais importante que você tem que entender
é que as resseguradoras como o IRB precisam ter uma provisão para eventuais sinistros. Ou seja, tem que ter um dinheiro separado, guardadinho, onde ela não pode perder, que vai ser o dinheiro que ela vai usar caso as pessoas acionem o seguro. E o que a SUSEP está alegando é que o IRB tem menos dinheiro do que ele deveria nessa provisão. Ou seja, se todo mundo que tem um resseguro lá com o IRB acionasse esse seguro no mesmo tempo, o IRB não teria dinheiro suficiente para cobrir. E isso é um ponto muito grave, porque afinal, essa é a base do negócio deles. Só que aí a empresa se defendeu também nesse fato relevante, alegando que ela tem sim liquidez suficiente para cobrir essas provisões e que ela só está desenquadrada na legislação por conta da disparada que o dólar teve em frente ao real desde que essa crise começou. E aqui a gente tem 3 pontos extremamente importantes que a gente precisa ter muito claros aqui na nossa cabeça. Eu fui pesquisar mais a fundo e vi que 43% dos prêmios que o IRB recebe são em dólar. Mas beleza, qual é o problema disso? O prêmio é o valor que o segurado tem que pagar para a seguradora. No nosso exemplo, são os R$1.000 que a Porto Seguro tem que pagar para o IRB. Então vamos colocar o nosso exemplo em dólar para você entender. Com o dólar a R$4, esses R$1.000 que a Porto Seguro tem que pagar para o IRB são equivalentes a $250. Só que agora o problema é que o dólar está lá em quase R$6. Mas vamos ser um pouquinho mais conservador no nosso exemplo. Vamos imaginar o caso do dólar a R$5. Aqueles mesmos R$1.000 que a Porto Seguro pagou para o IRB, com o dólar a 5, equivalem a apenas $200. Então já deu para perceber que mesmo sem fazer absolutamente nada, o IRB está ganhando $50 a menos, mesmo que o valor em reais tenha se mantido igual. Antes de te falar os outros 2 problemas, eu queria te dar um aviso rápido de que toda terça-feira, às 8h30 da noite, eu estou dando uma aula ao vivo aqui no YouTube sobre investimentos. Então, se você quiser ser lembrado toda vez que a aula for começar sobre o tema da aula e um pouquinho do que eu vou falar naquele dia, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Continuando, o segundo problema é que grande parte dessa liquidez que o IRB fala que tem está em ativos imobiliários, principalmente shoppings. E depois que essa pandemia começou e o isolamento social foi aumentando, o valor dos shoppings diminuiu drasticamente. Primeiro pelo óbvio de que eles já estão fechados aí há mais ou menos 2 meses. Então são 2 meses com a receita zerada. Segundo, que mesmo quando o isolamento social terminar, eu pelo menos acredito, tanto shoppings quanto qualquer outro lugar tenha aglomeração, tenha um fluxo de pessoas muito grande, na minha opinião, isso vai diminuir bastante, porque ainda assim a gente vai ter muita gente que vai estar com medo de ficar em um lugar muito cheio, que tenha muitas pessoas circulando ali muito perto uma da outra. Então são ativos que, se a empresa vender agora, ela vai estar destruindo o valor para o acionista, porque ela vai ter que vender a um preço muito mais baixo do que ela gostaria. Afinal, seria como vender no fundo do mercado, que é o que a gente sempre fala que não seria o ideal, caso você seja um investidor que busque investimentos de valor. E o terceiro ponto é que com essa crise é bem provável que tanto o número de sinistros quanto a inadimplência aumentem. Então a companhia teria que ter ainda mais provisões, piorando ainda mais a situação dela. E todos esses acontecimentos, toda essa situação fez a ação do IRB cair 14,82% na segunda-feira, dia que saiu esse fato relevante. Mas aqui um ponto muito importante é que, se você assistiu esse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, com o link na descrição também, você sabe que a ação do IRB já tinha caído 76% em 2020. Então, se a gente somar essas 2 quedas, a ação já ultrapassou 80% de queda, que é um número assim absurdo para apenas 4 meses e meio. E no vídeo de hoje eu não vou entrar em todos os detalhes da novela do IRB para não deixar ele extremamente longo. E vocês também já devem estar cansados de ouvir sobre isso. Mas se por algum acaso você ainda não viu nenhuma notícia sobre o IRB, eu vou só dar uma pincelada nos principais pontos que fizeram a ação ter uma performance tão ruim até agora. Então, primeiro a gente teve o questionamento da Esquadra Investimentos, que é uma gestora de investimentos lá do Rio de Janeiro, que questionou alguns números das demonstrações de resultado do IRB, principalmente falando que o lucro recorrente reportado pela empresa seria, na verdade, muito menor, que o número reportado estaria inflado
por efeitos que não são recorrentes. Por exemplo, vendas em participações de shopping. Uma coisa que não tem nada a ver com o negócio principal da IRB, que é o resseguro. E aí depois tivemos meio que um debate público entre IRB e Squadra. Aí o IRB respondeu à Squadra, depois a Squadra fez outro relatório, que somando com o primeiro já dava mais de 200 páginas de análise. E aí tem a questão também que a gestora tem uma posição vendida na ação IRBR3. Ou seja, ela ganha dinheiro se o preço da ação diminuir. E aí muita gente começou a falar que isso seria um conflito de interesses da Squadra, ou pelo menos um ato de má fé. E essa novela durou um bom tempo e, para ser sincero, ainda está ecoando por aí. Aí depois a gente teve uma investigação da Polícia Federal lá na sede do IRB, cumprindo um mandado de busca em relação ao ex-diretor financeiro da companhia. E aí então foi divulgado que o mega investidor Warren Buffett tinha triplicado a posição dele no IRB, e aí dias depois o próprio Warren Buffett desmentiu, falando que nunca investiu no IRB e que não tinha intenção de investir, fazendo a ação despencar mais 30, 40% de novo. E agora tem essa questão da investigação da SUSEP. Bom, o que eu acho disso tudo? Na minha opinião, tudo isso que aconteceu abalou um ponto que eu acho que é extremamente importante quando eu vou fazer um investimento, que é a minha confiança na empresa. Hoje eu não tenho confiança nenhuma para fazer uma previsão do futuro do IRB. Eu não acho que a empresa vai quebrar, que ela vai entrar em falência, mas eu também não consigo falar para você que se eu acho que os lucros dela vão continuar aumentando, se a receita vai continuar aumentando, se a empresa vai conseguir continuar crescendo. Para mim, isso tudo ainda é muito incerto para eu colocar o meu dinheiro em jogo. E tem outra coisa, a empresa falou recentemente que postergou a divulgação dos resultados dela do primeiro trimestre de 2020 lá para o mês de junho. Então acho que é mais um sinal negativo aí para a empresa. Afinal, por que você vai atrasar, né? Todas as empresas estão divulgando agora, por que só você que vai ter que atrasar? Assim, eu vi muita gente falando que a ação caiu demais, que era uma oportunidade. Muitos investidores iniciantes, inclusive, comprando ações IRBR3. E uma coisa é fato, a ação caiu demais. Só que uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que nada caiu tanto que não possa continuar caindo. Da mesma forma que nada subiu tanto que não possa continuar subindo. Não tem limite para essas coisas. Quer dizer, para queda tem, né? O limite é o chão, é o zero, é a falência da empresa. Mas eu, pelo menos, gosto de saber que quando eu estou fazendo um investimento, o preço que eu estou pagando por aquilo é menor do que o valor que eu vou receber em troca daquilo. Isso seja tanto em ações, em títulos públicos, imóveis, qualquer coisa que eu for comprar. Até mesmo itens pessoais, por exemplo, essa câmera com que eu estou filmando esse vídeo agora. Não foi barata, mas eu acredito que o valor que ela vai me trazer é muito, muito, muito maior do que o preço que eu paguei por ela. E hoje eu só consigo ver o preço da ação do IRB. Não consigo ver, eu pelo menos, o verdadeiro valor daquela ação. E é por isso que eu não tenho ações do IRB hoje e não pretendo ter, pelo menos não no curto prazo. Eu quero te lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, e sim a minha opinião sobre uma determinada empresa. E eu espero que os fatos e as explicações que eu te dei nesse vídeo te ajudem a tomar a melhor decisão possível para os seus investimentos. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, assim você não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. Eu sou Gustavo Teixeira, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.